Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar esta peça que eu estou mostrando para vocês. Eu conheço como estojo, né? Então eu coloquei o título de estojo escolar, mas como eu sou gaúcha, lá a gente chama de estojo. E quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, a primeira vez que eu fui comprar os materiais escolares para o meu filho, que dizia na lista de materiais penal, eu nunca na vida tinha escutado falar esse nome, penal. O que é penal? Fui para a livraria, perguntei para a moça lá, penal, isso aqui para mim é o estojo. Então tem gente que chama de estojo, tem gente que chama de penal, vocês que sabem, tá? Depende da região de vocês. Mas eu achei muito engraçado esse nome penal. O que tem a ver penal com estojo, né? Mas aí agora eu já tô me acostumando, porque aqui em Santa Catarina todo mundo fala penal, eu vou ter que começar a falar penal também. Mas o título aí está estojo, tá? É um estojo box, estojo escolar. Coloquei um forro de bagum para ficar fácil de limpar, porque suja de caneta, de lápis. É um estojo que ficou bem bonitinho, quem quiser pode fazer sem alça. Eu acho tão interessante fazer com essa alça aqui, até para os adolescentes, para os jovens, né, que não gostam de estar carregando estojo na mão, fica mais fácil de carregar por essa alça. Então, esse aqui eu utilizei um sintético, esse sintético é lá da JLM Tecidos, que é uma empresa de tecidos e sintéticos aqui de Santa Catarina, a loja fica em Brusque. Quem não conhece pode visitar o site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site. Nós temos cupons de desconto, tanto para comprar tecidos, todos os materiais, e são muitos materiais, para quem trabalha com costura, quem costura roupa, muito material lá interessante para quem quiser adquirir. Quem for adquirir, utilize o meu cupomzinho, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo junto com o link da loja. Esse amarelinho aqui, ele se chama sintético Prada. É um sintético que tem uma textura bem levezinha, mas é tão bonita, não sei se vocês conseguem ver no vídeo. É um sintético muito bonito e ele é muito macio. Eu tô costurando na máquina industrial, mas vocês podem tentar costurar na máquina doméstica. Eu ainda não tentei porque eu comprei industrial para me trabalhar com esses sintéticos. Quem trabalha na doméstica pode comprar esses sintéticos mais macios assim e só tem que mudar algumas coisas. Por exemplo, a linha que a gente trabalha com sintética, ela não é de poliéster, ela é de poliamida. E a agulha a gente também troca. A 14 a gente trabalha com tecido e a 16 ou maiores a gente trabalha com sintético. Depende da espessura do sintético. Então, para trabalhar com esse aqui, eu utilizei a agulha número 16. Quem nunca trabalhou com sintético pode arriscar, pode tentar e pode fazer peças lindas como essas aqui. Então, agora a gente vai construir o molde dessa peça. Esse aqui, como eu falei para vocês, é o sintético Prada, que vocês encontram lá na JLM Tecidos. E hoje nós vamos trabalhar com esse outro sintético aqui, que é o sintético Duna, que também é muito macio, ele tem uma malha aqui no fundo, ó, por isso que a gente consegue trabalhar na máquina doméstica, porque ele não é aquele sintético duro, ele é bem maleável. Então, esse aqui, o sintético Duna, tem várias cores, né, lá no site, e esse sintético Prada aqui também, esse aqui é o amarelo bebê, esse aqui é o Tiffany, mas lá no site da JLM vocês encontram muitas outras cores. Então, vou trabalhar com esse sintético hoje e como forro, eu vou usar o bagum, mas vocês podem usar qualquer forro que vocês queiram, que vocês estejam acostumados a usar. As medidas são bem simples, vocês vão construir o molde em casa. Eu uni duas folhas, tamanho A4, cortei aqui e deixei no tamanho de 30 por 32 de altura. A altura é um pouquinho maior. Vocês vão dobrar esse retângulo e vão fazer algumas medições aqui, umas marcações. Daqui pra cá, vocês vão marcar 5 centímetros e pra dentro 4 centímetros. Aqui embaixo também, 5 centímetros, 4 centímetros. Aqui no meio vai ficar 6 centímetros, que vai dar 16, que é essa metade de 32. Depois que vocês fizerem essas marcações aqui dos dois lados, nós vamos cortar e vamos ter o molde pronto. Só cortar esse espacinho aqui. Vou cortar do outro lado também. E aqui nós temos um molde prontinho. Eu já cortei esse material, exatamente do tamanho do molde. E o forro eu deixei ele só no tamanho de 30 por 32. Depois que eu costurar as beiradinhas aqui, prender esse material no forro, aí eu refilo e corto esse espacinho aqui. E não coloquem fora esse pedacinho que sai daqui, porque vai ser com ele que nós vamos fazer os puxadores. Como eu fiz aqui. Ó, eu fiz 2 puxadores com o mesmo material.
Eu só peguei, como ele ficou aqui com 4 centímetros e aqui 6, eu dividi ao meio, deixei 2 e 2, e eu vou dobrar aqui na beiradinha. Quem quiser pode colocar uma fita dupla face, só pra segurar ele aqui, ou até mesmo uma cola de contato, mas não é necessário, e vou dobrar aqui. Aí, depois eu vou fazer uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui. Como a gente vai dobrar ele ao meio, não vai ficar aparecendo o meinho ali, né, da emenda, vai ficar bem bonitinho, vai ficar como eu fiz aqui, ó, tá? Não fica aparecendo nada e fica bem bonito o acabamento. Então, a gente vai começar a costurar agora. Vocês vão pegar o zíper um pouquinho maior, aqui tem 30, pode cortar 32, 33. Quanto maior, depois é mais fácil da gente colocar o cursor, porque a gente tem que cortar a pontinha aqui do zíper para colocar o cursor. Então, eu cortei um pouquinho maior, eu vou separar, vou colocar direito com direito, vou alinhar, e primeiro eu vou fazer uma costurinha de segurança com pontos bem largos, porque quando a gente tá trabalhando com sintético, o ponto tem que ser mais largo. Porque esse tecido aqui, o material, né, ele é mais delicado, então se fizer pontinhos muito curtinhos, ele pode rasgar. Então, eu faço esses pontinhos assim esse pontinho agora que eu vou fazer só aqui pra colocar o zíper, eu vou fazendo 4,5 e depois pra costurar todo o estojo, eu vou fazendo 13,5. E agora eu vou pegar esse aqui também, direito com direito, vou alinhar e vou fazer uma costurinha de segurança primeiro. Depois eu vou pegar o bagum tem direito e avesso, ó, o avesso ele é mais crespinho, tem uma malhazinha aqui. Eu vou pegar o direito, que é liso, vou colocar com o direito da minha peça e vou fazer uma costura aqui e uma costura aqui. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é aqui a posição da etiqueta, pra ficar centralizada aqui. Eu medi daqui pra cima, daqui pra baixo eu medi 6,5 centímetros, tá? E centralizei aqui e costurei ela aqui. Então, essa partezinha aqui tem 6,5 centímetros. Prendi o zíper e prendi o forro também. Agora, nós vamos desvirar. Esse sintético Duna é maravilhoso para trabalhar também. Quando vocês forem trabalhar com sintético, tem que usar esse calcador de teflon, porque ele desliza mais fácil no material. Agora, a gente vai marcar bem essa costurinha aqui. E nós vamos fazer uma costura de pesponto nessa borda. Vou fazer uma costurinha de pesponto nessa borda aqui também. E depois eu já vou fazer uma costura com pontinhos bem largos em toda essa borda, para prender o forro na parte principal. E já vou costurar os puxadores. Vou só dobrar, trazer essa pontinha ao meio, essa outra pontinha ao meio. E vou fazer uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui. Fiz uma costurinha de pesponto nessa borda e ficou assim. Fiz na outra borda também. Já fiz uma costurinha de pesponto em toda essa volta para prender o sintético no forro. E já cortei aquele excesso que tinha ficado de forro aqui. E nos puxadores, como eu falei pra vocês, eu dobrei as duas pontinhas ao meio e fiz uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui. Então, a gente aproveita esse pedacinho que ficou aqui de 6 centímetros.
Vocês sabem que essa linha de poliamida, ela é muito resistente, por isso que a gente trabalha com sintético, né? A gente usa ela no sintético. E quando vocês forem costurar na máquina doméstica, usem ela somente em cima, na parte da bobina não. Por ela ser muito resistente assim, qualquer coisa que acontecer na bobina, se travar a linha, alguma coisa, pode estragar a máquina de vocês. Então, agora a gente vai colocar o cursor. Eu já vou colocar o cursor com ele viradinho, assim, para não precisar desvirar depois. É fácil, é uma peça grande, então não vão ter problema. Cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado, para ficar fácil de encaixar. Vou colocar ele fechando para a esquerda e abrindo para a direita. Ó, vê se ficou alinhado as duas bordas. Se ficou, a gente vai fechar. E eu vou colocar de novo para deixar no meio da peça e depois a gente desvirar. Aqui tem que ficar bem bonitinho esse acabamento do zíper, ó. Como ficou assim, eu não posso deixar uma parte mais ondulada que a outra, que fica feio. Nós temos que arrumar até ficar da mesma altura. Não ficar sobrando nem um pedacinho de zíper maior de um lado ou menor do outro, não fica bonito. Ó, ficou bonitinho assim. Traz o cursor até o meio da peça. O acabamento dessa linha de poliamida, a gente tem que queimar ele, porque senão ele pode desfiar. Então, depois essas pontinhas que sobram, depois eu vou cortar um pouquinho e vou queimar todas as pontinhas. Então, o puxador vocês vão dobrar ao meio e vão costurar centralizando aqui no meio do zíper. Uma costurinha de segurança. Vou pegar o outro puxador, vou dobrar ao meio e vou colocar aqui. Depois que eu fizer essa costurinha de segurança, deixar o puxador bem centralizado no zíper, eu vou pegar essa parte também, vou alinhar aqui e vou fazer uma costura. Aqui também, vou alinhar tudo e vou fazer uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha aqui nas duas bordas, agora nós vamos fazer o acabamento para poder fechar essas caixinhas de leite. Eu vou fazer o acabamento com viés Boneon, é aquele viés que parece uma malha, ele é bem macio. Ele tem uma marcação aqui no meio, é só a gente dobrar aqui no meio. Colocar aqui na pontinha, deixa uma pontinha sobrando, que depois a gente vai queimar para fazer o acabamento. Vocês podem dar uma esticadinha nele na hora de costurar, que ele se ajeita direitinho. Então, é só colocar aqui e fazer uma costurinha. Fiz o acabamento com viés Boneon, ele é fácil de aplicar e fica bem bonito esse acabamento. Agora, a gente pode abrir o cursor. Se vocês quiserem, dá pra dar uma olhadinha, ver como é que ficou, se ficou tudo certinho, alinhado. E a gente vai fechar as outras 4 caixinhas de leite. Então, o meu zíper está fechando pra esquerda. Eu vou colocar uma alça aqui, mas é opcional, se vocês quiserem deixar sem, não tem problema. Eu cortei 21 centímetros de alça. Então, eu vou colocar desse lado aqui, que é onde o zíper está fechando. É só colocar aqui, centralizar. Se quiser, pode cortar aqui a pontinha, a linha aqui direitinho. E corta essa pontinha aqui pra saber onde é o centro dessa parte. E aqui também. Aí, nós vamos colocar aqui. Vamos alinhar o centro da alça com o centro da costura. E esse centro que eu marquei agora. Nós vamos passar uma costurinha aqui, uma costurinha só de pesponto. E aqui também. Alinha tudo direitinho. Centraliza. Essa parte do viés a gente deixa pra baixo. Ó, desse lado aqui eu deixei pro outro lado, a gente deixa essa partezinha aqui pra baixo. As duas pontinhas pra baixo. E aí, fecha aqui, fecha. E aqui também nós vamos fechar essa caixinha de leite. E aqui também, eu vou fechar com pontinhos mais largos para depois fazer o acabamento com viés Boneon.
Fiz o acabamento nas 4 caixinhas de leite. O viés eu cortei na diagonal, aqui no acabamento. E quando a gente queima o viés bonião e aperta, ele fecha, ele fica unido aqui. Então, o acabamento fica bem caprichado. Então, o nosso estojo já está pronto. É só a gente desvirar. Não precisa passar, desamassar. O sintético é muito prático para costurar. A gente costura rápido, é uma peça que fica pronta bem rápida. Aproveitem para fazer para vender agora, que está iniciando as aulas. Estojinho bonito, caprichado, com materiais de qualidade, é difícil nós encontrarmos nas livrarias. Então, quando a gente faz uma peça dessa, é certo que a gente consegue vender. Porque não se encontra em nenhuma livraria uma peça personalizada assim. Feita com capricho, façam devagar. É tudo bem fácil de costurar, é só fazer devagar que vocês conseguem fazer. Esse sintético Duna, ele tem um brilhozinho, ele parece que é acetinado. Não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas ele é muito bonito. E o sintético Prada é aquele sintético que tem um relevo. Ele é cheio de risquinhos, assim, também é bem bonito. Visitem o site da JLM Tecidos para vocês conhecerem as estampas que tem do sintético Prada e do sintético Duna. E utilize o meu cupom de desconto para compras. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!